Boa noite, gente. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Passando aqui nesta noite para nós fazermos a oração do mês de agosto, na oração do agosto de Deus. Agosto é o mês da provisão de Deus. Nós estamos aqui nesta noite para orarmos a Deus, apresentar, a sua vida, minha vida, nossa família nas mãos do Senhor. Nós sabemos que a nossa família, estando nos planos de Deus, o inimigo não pode tocar. Quando Deus ele decreta a sua vitória, o inimigo ele não pode invalidar um decreto de Deus. Então nós sabemos que o inimigo ele pode se levantar de várias formas, Ele pode preparar covas, ele pode acender fornalhas, ele pode até mesmo lançar dentro do poço, Mas ele não pode invalidar um propósito de Deus, ele não pode invalidar um decreto de Deus. E Deus ele já decretou o seu milagre, Deus ele já decretou a sua bênção. E eu creio que você estando firme no propósito com Deus, o inimigo ele não pode invalidar o decreto de Deus, o decreto de Deus para a sua vida. Eu creio que o decreto de Deus para a sua vida é um decreto de vitória. Deus ele quer te ver feliz, Deus ele quer que você tenha uma vida abençoada, Deus ele quer ver você, a sua família enquadrada dentro dos planos de Deus. Então com certeza, as mãos do Senhor estão estendidas aí para te abençoar, para salvar, para libertar, para transformar. Meu nome é Darlene Silva, eu quero ser boca de Deus para transmitir, a palavra do Senhor, profetizar a bênção, o milagre de Deus na sua vida. Na noite de hoje nós vamos meditar um pouco aqui em Gênesis 37, A palavra de Deus nos mostra aqui a história de José. José ele era um sonhador, Era um rapaz jovem, que era muito amado pelo seu pai. Por causa disso, ele acabou despertando, a inveja dos irmãos dele. Os irmãos dele armaram contra ele, mas Deus não permitiu, que José fosse tragado ali pelos planos do adversário, E por isso eu digo, quando Deus ele decreta o seu milagre, quando Deus ele decreta a sua vitória, ninguém pode invalidar o decreto de Deus. Então entenda isso, O inimigo ele não pode invalidar o decreto de Deus para a sua vida. O inimigo ele não pode invalidar os planos de Deus, os projetos de Deus para a sua vida. Creia somente. Aquilo que Deus planejou, aquilo que Deus sonhou para você, vai se cumprir em nome de Jesus. A palavra de Deus diz aqui em Gênesis capítulo 37, José, ele é vendido pelos seus irmãos. A palavra de Deus diz assim, habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a terra de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles ao seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus irmãos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. A palavra diz aqui, que só o fato, dos irmãos de José ver que o pai dele o amava, mais do que os outros, ou seja, é porque ele era o mais novo, então ele tinha o carinho ali a mais do pai, e eles já o odiaram por isso, já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois-lhe rogo-vos, ouvi este sonho que eu tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhes disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Glória a Deus. Então é uma palavra aqui assim forte, Vamos dizer assim, uma palavra forte. Porque nós podemos ver que a luta de José não era contra o inimigo exterior, não era contra os inimigos que estavam distantes, não. Mas a luta dele era exatamente com os inimigos que estavam dentro de casa, eram os próprios irmãos de José. E a palavra de Deus nos mostra que eles odiavam José sem uma razão. Por quê? Porque eles odiavam José simplesmente pelo fato de José ser o filho mais novo, o filho da velhice de Jacó, ou seja, de Israel, E com isso
Isso despertou ali a ira dos irmãos de José. Despertou ali o furor, né? Então eu quero te dizer nesta noite que muitas e muitas das vezes você vai ser detestado, você vai ser odiado, não é pelo que você tem, não, mas é pelo que você é. É por você ser quem você é. Muitas das vezes você vai acabar despertando, né, o ódio, acabar despertando a ira das pessoas. E José, ele despertou a ira dos irmãos dele, não é porque ele tinha, pelo que ele tinha, porque a palavra mostra que ele não tinha nada. Ele ainda era um jovem de 17 anos que apacentava os rebanhos do pai dele. E a palavra de Deus nos mostra, né, que ele passou a ser odiado pelos próprios irmãos simplesmente pelo fato dele desfrutar do amor do pai. Glória a Deus. E quantas das vezes você se vê nessa situação? Quantas das vezes nós nos vemos nessa situação? Porque a palavra fala, né, e nos relata claramente, né, que o inimigo, a missão dele é matar, roubar e destruir. Então o inimigo, ele te odeia, o inimigo, ele me odeia simplesmente pelo fato de nós desfrutarmos do amor do Pai. Simplesmente porque nós desfrutamos do amor de Deus, né? E outrora, né, ele, quando ainda era anjo, né, quando ele era Lúcifer, o anjo de luz que estava ali ao lado do Pai, ele desfrutava do amor do Pai. Só que ele deixou o quê? A inveja, esse sentimento aí, ó, que dominava o coração dos irmãos de José, também dominou ali o coração de Lúcifer no céu. E a palavra de Deus nos mostra, né, que ele se rebelou contra Deus. Ele ficou ali planejando, né, uma forma de se assentar no trono de Deus. E com isso ele começou ali uma campanha, né, de boca de urna, vamos dizer assim, um boca a boca ali, e ele conseguiu corromper a terça parte dos anjos, né? Então a palavra de Deus, ela nos alerta a respeito da língua, né, que a gente tem que tomar cuidado com a língua, porque nós podemos ver que Lúcifer, ele se rebelou, né, e através ali do boca a boca, ele conseguiu corromper a terça parte dos anjos, né? E nós podemos ver aqui que qual era o espírito, né, que dominou ali o coração dos irmãos de José. Foi o próprio espírito de Lúcifer, que era o espírito da inveja, né? Que é o espírito que nós temos orado, nós temos lutado contra ele em oração, repreendido ele em nome de Jesus, porque nós sabemos que o espírito da inveja, ele é um espírito faccioso, porque ele é um espírito, né, que causa divisão, causa dissensão. Ele é um espírito que acaba destruindo lares e famílias inteiras, porque nós podemos ver que a inveja é um sentimento que corrói, é um sentimento que destrói. Então nós podemos ver que os irmãos de José, eles se levantaram contra José não pelo que José tinha, mas era simplesmente pelo fato de José ser um filho amado. Glória a Deus. E a palavra de Deus diz aqui, ó, né, glória a Deus, no versículo 5, que teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Glória a Deus, ou seja, mais uma vez a palavra nos mostrando, eles odiaram José não pelo que José tinha, mas pelo que José era, que agora eles odiavam José ainda mais, por quê? Porque José era um sonhador, né? E José ainda na humildade, na simplicidade, né, que a gente lendo esse texto, a gente vê que José realmente era um jovem humilde, um jovem simples, porque mesmo ele sabendo que o tanto que ele era odiado pelos irmãos, José nunca odiou. E a gente vê que José continuava agindo ali na maior simplicidade, ó, que ele chegou, né, no versículo 6 e disse, né, rogo-vos, ouvi este sonho que eu tive, né? Glória a Deus. Aí ele contou o sonho, né, que atávamos feixes, e eis que o meu feixe se levantou e ficou de pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominará realmente, e com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos. Então, ou seja, eles não odiavam José pelo que José tinha, mas eles odiavam José porque José era o filho amado do pai, eles odiavam José porque José era um sonhador, e eles passaram a odiar José mais ainda, porque Deus, ele mostrou em sonhos para José, né, qual era o decreto de Deus na vida de José, né? Então a palavra de Deus aqui nos mostra, né, que aí se sucedeu que quanto mais José tentava, né, ser humilde, tentava se aproximar, mais ele era odiado. Glória a Deus. E a palavra nos mostra aqui que ele ainda teve um outro sonho, referiu aos seus irmãos dizendo, sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhes disse, que sonho é esse que tivesse? Acaso veremos
viremos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar-se perante ti em terra, né? E seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Ou seja, quanto mais José sonhava, mais ele despertava a ira, mais ele despertava o ódio dos irmãos, despertava os ciúmes. Glória a Deus. E a palavra de Deus mostra: e como foram os irmãos apacentar o rebanho de seu pai em Siquém? Perguntou Israel a José: não apacentam os teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu José: eis-me aqui. Disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem os teus irmãos e o rebanho. E, glória a Deus, traze-me notícias. Assim o enviou ao vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem, encontrando a José, que andava errante pelo caminho, lhe perguntou: o que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacentam eles os rebanhos? Disse-lhe o homem: foram daqui, pois ouvi-os dizer: vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E diziam uns aos outros: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas. E diremos: um animal selvagem o comeu, vejamos em que lhe darão sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Glória a Deus. Ou seja, então o ódio, a inveja, né, dos irmãos só aumentava no coração deles, e fizeram com que eles conspirassem contra José, até tentando tirar-lhe a vida. Glória a Deus. Então eles viram ali uma cisterna, né, e planejaram: vamos matar, lançar ele na cisterna ali, e simplesmente quando nós chegarmos ao nosso pai, nós falaremos que um animal, né, o consumiu, né, consumiu no campo e ele morreu, né? Vamos dizer assim. Só que a palavra de Deus nos mostra, né, que Deus ele usou Rúben, glória a Deus, para livrar José das mãos deles. E disse: não lhe tiremos a vida. Glória a Deus. Também lhes disse Rúben: não derramarei sangue, lançai nessa cisterna. Ou seja, Deus, né, ele usou a boca de Rúben ali, glória a Deus, para não permitir que eles tirassem a vida de José. E nós sabemos disso. O inimigo ele pode rugir, ele pode tramar, mas Deus ele não permite ele tocar nos ungidos de Deus. A palavra fala que ai daquele que tocar nos ungidos do Senhor. Então Deus ele não permitiu o inimigo tocar na vida de José através dos próprios irmãos dele. E a palavra nos mostra, né, daqui a seguir que eles fizeram. Pegaram José, né, ataram ele e lançaram ele dentro de uma cisterna, né, de um poço, né, e deixaram ele ali. Glória a Deus. Quando de repente, né, eles viram que já vinham ali os mercadores, né, os homens, né, que iam, né, para o Egito, né, para poder levar ali mercadorias, para poder vender. Então eles tiraram José do poço, né, e entregaram para os mercadores, que é o versículo 28. Passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e tiraram da cisterna e o venderam por 25 de prata aos israelitas, que levaram José ao Egito. Tendo Rúben voltado a cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou suas vestes e, voltando aos seus irmãos, disse: não está lá o menino, e eu para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e molharam-na no sangue, e enviaram a túnica até lá de mangas compridas e fizeram-na levar a seu pai. E disseram: achamos isto, vê se é ou não é a túnica do teu filho. Então eles pegaram o menino ali e venderam como escravo. Glória a Deus, aleluia. Nós podemos ver, irmãos, que através dessa palavra, né, que o inimigo ele não pode nos tirar do propósito de Deus. Quanto mais o inimigo lutar para tentar te afastar, né, dos planos de Deus, mais ele vai te fazer se aproximar da sua promessa. Porque nós podemos ver que quanto mais eles lutaram, né, contra José, eles deixaram o ódio se acender no coração deles. Quanto mais eles lutaram para afastar José, para poder impedir José, né, de viver os sonhos que Deus deu para ele, mais eles aproximaram José da bênção, mais eles aproximaram José do cenário da bênção. Então eu quero te dizer nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, quanto mais o inimigo tem lutado para te tirar dos planos, tirar dos propósitos de Deus, mais próximo da bênção ele está te aproximando, em nome do Senhor Jesus. E a palavra de
Deus, né, nos mostra, né, que eles venderam José como escravo para o Egito. Glória a Deus. Chegando lá no Egito, José, né, passou pela esposa de Potifar, né? E ele foi parar no calabouço, né? Ele foi parar numa prisão. Quando na prisão, ele interpretou 2 sonhos, né? O sonho do padeiro, o sonho do copeiro, né? Aí depois o padeiro, né? O copeiro, quando estava lá diante do rei, ele se lembrou dos sonhos de José, que quando o rei teve um sonho, né? O copeiro lembrou que quando ele estava lá, José interpretou o sonho e tudo se sucedeu conforme José interpretou. Glória a Deus. E a palavra nos mostra que então Faraó tirou José do calabouço. Ou seja, então os irmãos de José, né, fizeram de tudo para afastar José do projeto. Fizeram de tudo para afastar José do propósito de Deus. Mas não sabendo eles que quanto mais eles lutavam, né, mais eles aproximavam José do local da promessa. Mais eles aproximavam José do local da bênção. Então eu quero te dizer nessa noite, glória a Deus, ainda que as lutas tenham se levantado, ainda que pessoas, né, tenham tentado afastar você do propósito, do plano de Deus, creia que quanto mais lutar para poder impedir o seu sonho, mais próximo vai te colocar da vitória. Glória a Deus, ninguém pode invalidar um decreto de Deus. Aquilo que Deus decretou para a sua vida, aquilo que Deus decretou para a sua casa, que Deus decretou para a sua família, ninguém pode invalidar o decreto de Deus. E nós podemos ver isso, né, na história de Daniel. Os presidentes e sátrapas lá se uniram e armaram contra Daniel para tentar invalidar o decreto de Deus. Muito pelo contrário, a palavra nos mostra, né, que eles só aproximaram Daniel da bênção, fizeram Daniel chegar mais rápido ao propósito, porque Daniel foi lançado na cova. Glória a Deus. Os leões não atacaram Daniel. Daniel saiu de lá glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E Daniel, ele foi colocado ali, né, entre os principais ali daquela época, entre os governadores, né, daquela época. E a palavra de Deus também nos mostra Sadraque, Mesaque e Abednego. O inimigo tentou invalidar, né, o decreto de Deus na vida deles, né, lançando-os na fornalha de fogo ardente. E a palavra mostra, né, que o fogo, né, a única coisa que o fogo, né, queimou ali por permissão de Deus eram as cordas que atavam a Sadraque, Mesaque e Abednego e os impedia de andar livremente na cova. Eu quero te dizer nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, este fogo que se levantou sobre a sua vida, a única coisa que ele vai fazer é isso, é queimar o que está te impedindo de caminhar livremente na presença de Deus. Então não desanime, não baixe a sua cabeça, guarda na sua palavra essa mensagem. Ninguém pode invalidar um decreto de Deus na minha vida. Declara isso aí nos comentários. Ninguém pode invalidar o decreto de Deus na minha vida. Pode armar fornalha, né? Pode lançar na fornalha, pode lançar na cova, pode lançar, né, na fornalha de fogo ardente, pode lançar na cisterna, tirar da cisterna, vender como escravo, mas não pode invalidar o decreto de Deus para a sua vida. Creia nessa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, ele é seu refúgio, Deus, ele é a sua fortaleza, Deus, ele é o socorro presente na hora das angústias. Se você está aí com seu coração angustiado, creia, Deus, ele está presente aí, ele é socorro bem presente na hora das angústias, na hora das tribulações. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos orar ao Senhor nosso Deus, soberano Deus e eterno Pai celestial. Senhor, neste momento de oração, eu me coloco aqui diante da tua presença, Pai, clamando a Deus, suplicando a tua infinita graça, a tua infinita misericórdia. Meu Deus, que o Senhor venha perdoar nossos pecados, nossas falhas, Senhor, nossas fraquezas diante de ti. Meu Deus, nós não somos nada sem o Senhor, nós não somos nada sem a tua presença, ó Pai. Eu te peço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, estenda as tuas mãos de poder sobre essa pessoa que clama, essa pessoa que ora. Meu Deus, eu apresento esses nomes, Senhor, apresentados aqui nos pedidos de oração. Meu Pai amado, vai de encontro a cada uma dessas vidas nessa hora. Meu Deus, meu Pai amado, e que os projetos do Senhor, meu Deus, que os decretos do Senhor para essas vidas venham se cumprir, meu Deus, porque nós sabemos, como a tua palavra nos mostrou hoje, que ninguém pode invalidar um decreto do Senhor. Se o Senhor decretou, está decretado e pronto, em nome de Jesus. Pode durar um tempo, 2 tempos, até 3 tempos para que se cumpra, mas não vai demorar todo o tempo, porque nós podemos ver aqui que o Senhor deu sonhos para José. José sonhou, José foi criticado, José foi odiado pelos irmãos dele, José foi desdenhado até mesmo pelo pai dele, mas os decretos do Senhor não puderam ser invalidados.
invalidados, os decretos do Senhor não puderam ser anulados, e em nome do Senhor Jesus Cristo, assim eu creio, meu Pai, para esta vida que ora, para essa vida que busca, meu Deus, que os planos do Senhor, os propósitos do Senhor, os projetos do Senhor jamais poderão ser invalidados por mão de homens, jamais poderão ser invalidados pela boca do inimigo, pelas mãos do inimigo, meu Pai, até porque a tua palavra nos mostra, que quando, Balaão tentou amaldiçoar o povo de Deus, ele tentou por 3 vezes, até que ele mesmo teve que reconhecer que ninguém pode amaldiçoar aquele que Deus já abençoou. Meu Deus, eu creio que o Senhor já abençoou essa vida, eu creio que o Senhor já abençoou este lar, essa família, eu creio que as mãos do Senhor estão estendidas aí, meu Pai, para continuar confirmando a bênção, a vitória, o milagre. Meu Deus, repreende agora, eu te peço, a fúria do inimigo, repreende a fúria do inferno, meu Pai, e que essa pessoa, ela venha ter hoje a certeza do milagre, que ela venha ter hoje a certeza da vitória, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Agosto, é o mês da provisão, agosto, meu Pai, é o mês da vitória, é o mês da providência divina. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, providencia a bênção, providencia o milagre, Senhor. Toma a vida da irmã Ítala nas tuas mãos, a vida da irmã Silvia Almeida, da irmã Vânia, Senhor, que ora conosco nesta hora. Senhor amado, toma essas vidas em tuas mãos, meu Pai amado, decreta a bênção, decreta o milagre, Senhor, e a vitória, porque o Senhor é juiz de juízes, Senhor dos senhores, e quando o Senhor bate o martelo, decretando a bênção, decretando o milagre, decretando a vitória, não pode ser revogado, meu Pai. Então decreta nesta noite a bênção, decreta a cura, decreta, meu Deus, meu Pai, o milagre, a vitória. Meu Deus, guarda no Senhor como o Senhor guarda meninos dos seus olhos, meu Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós apresentamos, Senhor, as pessoas que nos odeiam sem causa, sem motivo, simplesmente pelo fato de nós sermos quem somos. Meu Deus, que o Senhor vá de encontro a essas vidas nessa hora, meu Deus e meu Pai, e quebra, Senhor, todo laço, todo embaraço, olho grande, olho da inveja. Meu Deus, tira o ciúme, Senhor, desses corações, ó Pai, tira esses sentimentos que corroem, que destroem, meu Deus e meu Pai, a alma do ser humano. Senhor amado, toma essas vidas em tuas mãos, manifesta agora o teu poder, a tua graça, Senhor, a tua grandeza. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, que ainda esta semana o Senhor venha decretar um milagre, o Senhor venha decretar a vitória, Senhor, nessas vidas que oram, nessas vidas, meu Pai, que tem tirado este momento para estar buscando a tua presença. Meu Pai amado, eu creio no milagre, porque eu posso contemplar, Senhor, bandeiras da vitória sendo hasteadas, sendo levantadas, Senhor amado, nesta noite de oração. Meu Deus, eu posso contemplar, meu Deus e meu Pai amado, decretos de vitória sendo assinados, meu Deus, pelas mãos do Senhor nesta oração, meu Pai. Senhor amado, e tem pessoas aí que estão orando, meu Pai amado, pessoas que vão orar, que elas vão poder testemunhar do que o Senhor vai fazer, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque no dia de hoje o Senhor me falou, que ninguém pode invalidar um decreto de Deus, e eu creio, Senhor, nessa palavra. O Senhor ainda me dizia, pode armar cova, pode armar laços, pode lançar na fornalha, pode vender como escravos, pode jogar no poço, tirar do poço, vender como escravo, mas ninguém pode invalidar um decreto de Deus. Senhor, eu creio nesta palavra, ó Pai. Eu sei que esta palavra tem endereço certo, eu creio que esta palavra tem o coração certo, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, como o Senhor falou comigo no dia de hoje, fala neste coração, ó Pai. Ninguém pode invalidar um decreto de Deus. Toma posse dessa palavra, toma posse dessa vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Confirma, Senhor, a bênção, confirma o milagre, Senhor, estenda as tuas mãos de poder nessa hora, vai de encontro às necessidades físicas, materiais e espirituais. Toca, Senhor, neste coração apertado, meu Pai, esse coração que está aí apertado, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Dá alívio para essa alma, ó Pai. Senhor amado, vai de encontro agora, meu Pai, dá alívio, Senhor. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Toca agora aí, ó Pai, do alto da cabeça até a planta dos pés, ó Pai, e realiza, Senhor, uma grande obra, meu Deus. Eu creio, Senhor, no teu trabalhar, eu creio no milagre, eu creio na vitória, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Ninguém pode invalidar um decreto de Deus, ninguém pode invalidar um decreto de Deus, ninguém pode invalidar um decreto de Deus, mesmo que abram cova, que armem laços, que abram cisterna, mesmo que coloquem na cova com leões, que levem fornalhas de fogo aceso, ninguém
pode invalidar um decreto de Deus. Toma posse dessa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das tuas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra. Pisarás leão e o áspide, calcará os pés, o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poluei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, desde agora e para todos sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, permaneça com as suas mãos estendidas sobre cada vida, Senhor. Abençoa a Antônia, Senhor Albuquerque, Senhor. Toma também essa vida em tuas mãos, ó Pai. Decreta, Senhor, a bênção, o milagre dos céus e a vitória sobre o lar, sobre a vida dela, sobre a família dela, ó Pai amado. Desfaça agora, Senhor amado, todo empecilho, todo impedimento, todo laço, meu Pai, que venha cair por terra, meu Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Confirma, Senhor, nesta noite a bênção, o livramento e a grande vitória, ó Pai. Entra no lar, entra na família de cada irmão, de cada irmã, Senhor. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Eu creio no milagre, eu creio na bênção, Senhor. Eu creio que esta palavra de hoje tem endereço certo, tem o coração certo, meu Pai, como todas as outras, meu Pai. Porque a tua palavra ela não volta vazia, mas antes ela cumpre aquilo que lhe apraz, ó Pai. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, confirma a bênção, o milagre e a vitória. Meu Pai, confirma essa palavra, meu Pai, confirma, meu Pai, neste coração, essa palavra que o Senhor me deu para o dia de hoje. Ninguém pode invalidar um decreto de Deus. Ninguém pode invalidar um decreto de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pode armar laço, pode jogar na fornalha, pode colocar na cova com leões, pode jogar na cisterna, tirar da cisterna, vender como escravo, mas não pode invalidar um decreto de Deus. Então Deus ele decretou o seu milagre, Deus ele decretou a sua vitória. O inimigo ele pode rugir como um leão, mas ele não pode tocar. Em nome do Senhor Jesus, toma posse dessa palavra, toma posse dessa promessa de Deus. Ninguém pode invalidar um propósito de Deus. Glória a Deus. Você que crê nessa palavra, você que crê, né, é uma palavra profética, irmãos, ó, que Deus me deu hoje. Eu estava na beira do fogão, fazendo o almoço ali, Deus falou comigo, ó, pode armar laço, pode jogar na fornalha, pode jogar na cisterna, tirar da cisterna, vender como escravo, né, mas não pode invalidar um propósito de Deus. Deus ele simplesmente queimou no meu coração quando ele disse, ninguém pode invalidar um decreto de Deus. Glória a Deus. Então eu creio que Deus ele já decretou o seu milagre, a sua vitória, e creio nessa palavra. Ninguém pode invalidar um decreto de Deus na sua vida. Você que crê aí, deixa aí o amém aí nos seus comentários, deixa aí o seu glória a Deus, o seu aleluia, mas creia nessa palavra. Ninguém pode invalidar um decreto de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus, irmã Antônia Albuquerque, ninguém pode invalidar um decreto de Deus para a sua vida. Se Deus decretou, está decretado em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmã Silvia, ninguém pode invalidar um decreto de Deus na sua vida. Creia nessa palavra, irmã Ítala. Guarda isso no seu coração. Ninguém pode invalidar um decreto de Deus na sua vida.
O que Deus decretou está decretado, Deus falou está falado, irmão Vânia. Não se preocupe não, varoa. Ninguém pode invalidar um decreto de Deus para a sua vida. Deus ele decretou a sua cura, Deus ele decretou o milagre sobre a sua vida. Ninguém pode invalidar. Glória a Deus, porque a palavra de Deus ela não volta vazia. A palavra de Deus nos diz que Deus ele não é homem para que minta, nem como filho do homem para que se arrependa. Então, o decreto de Deus, ninguém pode invalidar. Glória a Deus. Toma posse dessa palavra. Glória a Deus. Você que ainda não compartilhou, compartilhe essa mensagem. Vamos ajudar, mais pessoas, entender que ninguém pode invalidar o decreto de Deus para a nossa vida. Deus falou, está falado. Deus decretou, está decretado. Se foi Deus que te levantou, está levantado. É Deus que te colocou, irmã Silvia, neste patamar que você está aí, está colocado em nome de Jesus. É daí para cima. Em nome do Senhor, creia, irmã Silvia Almeida, daí para cima. Deus ele me manda te dizer dessa maneira, daí para cima. Glória a Deus. Ninguém pode invalidar um decreto de Deus. Deus te colocou nesse patamar, é daí para cima. Glória a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Toma posse dessa palavra, toma posse desse milagre, em nome do Senhor Jesus. Ninguém pode invalidar o decreto de Deus para a sua vida. Glória a Deus, que Deus abençoe a todos, que fiquem todos na paz do Senhor Jesus.